E a máscara do Lula agora cai de vez. Aquela versão paz e amor, aquela já era. Lula deixa transparecer o que de fato ele sempre foi. Ele apenas se fingia de uma coisa que ele não era. Mas nenhuma mentira ela dura para sempre. A verdade ela sempre aparece. Os refletores foram jogados na cara do Lula. E a verdade, nua e crua, ela veio à tona. Lula partiu de fato para a guerra. Em um evento hoje com algumas pessoas do agro, ele deixou claro que não aceita pix de ninguém. Que as pessoas guardem o dinheiro para pagar aos seus funcionários, até porque os encargos são muito grandes. Fala que acha um absurdo as pessoas pedirem anistia sem sequer ter sido condenadas. E chama o nosso capitão de frouxo. O cara tá maluco. Eu quero que vocês provem se teve na história do Brasil um presidente da República que foi mais decente e digno com vocês do que foi o nosso governo. Duvido que vocês já tiveram. Duvido. Nunca vou pedir para vocês fazerem um pix para mim. Nunca. Guarda o seu dinheiro para pagar para os seus funcionários. Eu não quero pix. E jamais vou pedir anistia antes de ser condenado. Quem é frouxo não deveria fazer bobagem. Quem não tem coragem não deveria fazer bobagem. Quem não mede o erro das consequências não deveria fazer bobagem. Esse país está precisando de um pouco de seriedade. Ele está vendo que perdeu o apoio do Congresso, ele não consegue mais comprar ninguém e a máscara do cachaceiro de 9 dedos, ela caiu de fato. Depois de chamar o nosso capitão de frouxo, ele parte para cima da Câmara dos Deputados. Disse que não vai sancionar o aumento de deputados. Esse ministro me diz que Lula não sancionará. Eu trago para vocês a conversa tal qual ela foi feita hoje, agora pela manhã. O presidente não vai sancionar isso, o aumento de 513 para 531 deputados, diz esse aliado. O presidente pode até não vetar, para não ser interpretado como uma afronta ao Congresso Nacional, mas assinar, assentir, sancionar, ele não vai. E aí você pergunta, bom, e aí o que acontece? Há regramento para isso. Se o projeto vai, aprova-se no Congresso, vai até o Palácio do Planalto, o presidente tem 15 dias, a partir do momento em que a proposta chega à mesa dele na presidência da República, ele tem 15 dias para sancionar. Se ele nada faz, que é neste momento a tendência principal dentro do Palácio do Planalto, não é vetar, mas é nada fazer, a proposta volta para o Congresso Nacional, que promulga a sua própria decisão, deixando a digital na medida impopular. Disse que não quer interferir no Congresso Nacional e não quer interferir nos poderes. Mas como ele não quer interferir nos poderes, se por qualquer coisinha, qualquer derrota, menor que seja, ele recorre logo ao STF. O cara é um mentiroso descarado. O que diz ainda esse ministro do Palácio do Planalto? O Congresso pega e promulga, fica com isso. O que acontece é que o presidente não quer sinalizar interferência em outro poder, vetando. Essa é a preocupação. Porque o que eles fizeram conosco foi uma interferência num ato do presidente da República, diz esse ministro. Mas sancionar, ele não vai. Em resposta, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, ele diz que vai escolher o Nicolas Ferreira como relator da CPMI do INSS. O que deixou a esquerda toda em pânico. Ele, Hugo Mota, cogita colocar um nome mais próximo à ala de deputados ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro, como Nicolas Ferreira, na relatoria da CPMI sobre os desvios no INSS, o nosso Instituto Nacional do Seguro Social, segundo apurou o portal Poder 360. A movimentação se dá depois de atritos entre a cúpula do governo e do Congresso
Congresso, na verdade, e o governo Lula. Nesta segunda-feira, dia 30 de junho. Até o nosso querido ministro do STF, André Mendonça, ele falou que o STF está invadindo a competência de outros poderes. E entendo que realmente em algumas situações o Supremo está invadindo o espaço de outros poderes, principalmente o poder legislativo. Também na definição de políticas públicas, com um âmbito de discricionariedade, que deve ser a discricionariedade administrativa, e adentrando-se numa discricionariedade na esfera judicial. Então eu tenho uma posição diferente hoje em alguns julgados, não é sem razão que eu tenho sido vencido em alguns julgados, onde eu entendo que caberia a outros poderes, por definições prévias por parte da própria Constituição, estar atuando e não o Supremo ou o Judiciário. Caso recente do Marco Civil da Internet. Para finalizar, o nosso querido Caio Coppola, como sempre, ele arregaça. Ele joga verdades na cara do esquerdista. Ele fala que Lula estende tapete vermelhos para ditadores. Ditadores como Nicolás Maduro. Jair Bolsonaro nunca quis harmonizar nada no Estado de Direito. Ele quer o fim do Estado de Direito. Ele quer um regime autoritário. Como ele não defendeu o golpe de 64? Ou vamos achar que no golpe de 64 havia Estado de Direito? Ele não defendia a ditadura militar, dizendo que aquilo não era uma ditadura? Ora, o que ele deseja? Esse não é o seu Estado ideal? Não falava ele, no alto da sua democracia, que ele, segundo alguns, diz defender, que tinham que matar os adversários, metralhar os petistas? Não era isto? Não é isso que ele sempre disse? Não é isso que ele sempre falou? Ora, este homem efetivamente não defende nenhuma harmonização institucional. Pelo contrário, defende regimes autoritários. Eu só queria deixar claro aqui que se ter apoiado ditaduras ou até mesmo a implantação de ditaduras desabilitasse alguém politicamente, doutor Zé Eduardo, a maioria dos seus colegas deveria se despedir da vida pública, porque a maioria deles, da esquerda brasileira, extremamente radicalizada, lutou, inclusive, de forma armada pela instauração de uma ditadura socialista no Brasil. Outra coisa, quem homenageia torturador, pelo menos na nossa história mais recente, é o senhor Lula da Silva, ao estender o tapete vermelho para o mais sanguinário dos ditadores latino-americanos, o senhor Nicolás Maduro, cujos esquadrões da morte chegaram a matar 5.000 pessoas em apenas um ano. Tá? A briga tá feia, viu? E promete aumentar. A animosidade no Congresso Nacional, ela tá chegando no seu pico. Você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto tá caro, você não compra. Foram fazer o L de Lula, agora tô fazendo o L de liso. Tão liso, né? Tá, mas o liso tá barato. Tá tudo barato. Faz o L de liso. Faz um L agora e vem. Faz um L agora e vem. Vem se lascar você também. Faz um L agora e vem. Faz um L agora e vem. Faz um L agora e vem. Vem se lascar você também. Faz um L agora e vem. Mas não mais é só isso, pessoal. Beijo grande pra você. Ficar com Deus, porque eu fui!